O show começa em alguns segundos logo após essa entrada maravilhosa feita para vocês. Mas não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever neste canal. E nós hoje vamos mergulhar na história do grande Rei Davi. E olá, meus queridos e amados primatas, estamos de volta mais uma vez nessa grande premiere. Eu gostaria já de agradecer. Thank you guys so much. So special, so special. E hoje nós estaremos falando desse grande tema que já é bem conhecido por todo mundo. Eu já vou entrar diretamente no assunto porque eu acho que, além de interessante, vai mostrar pra gente as facetas reais do rei tão adorado pelos cristãos, o rei Davi. E o título desta noite, Davi, o assassino segundo o coração de Deus. E vocês devem estar dizendo aí, peraí, porque eu acho que as suas assumptions, as suas presunções, elas estão um pouco erradas em relação ao grande personagem bíblico. E eu posso afirmar para vocês que eu não estou errado e nós estaremos mergulhando em versículos bíblicos, em contradições, em algumas passagens que foram atualizadas em algumas versões para que fosse escondido de você a grande verdade do rei Davi. Pare e pensa comigo que o rei Davi foi o único homem na Bíblia que foi chamado segundo o coração de Deus. E dentro dessa interpretação, ou dessa visão, em que nós encontraremos no primeiro e no segundo livro de Samuel, e eu já convidaria você, depois deste vídeo, fazer a sua leitura dominical, estudando bem essas passagens bíblicas, para poder confirmar, e até mesmo se eu estiver errado, você poder deixar o seu comentário e corrigindo todas as afirmações que foram feitas aqui no canal nesta noite. Antes disso, não se esqueça de se inscrever nesse canal, nos ajude com o like, que é muito importante, porque assim nós batemos o algoritmo do YouTube. Ali em Samuel já começa explicando pra gente como é que foi a relação do chamado de Davi. Saul, o rei Saul, que também foi escolhido por Deus, mas por causa dos seus erros e pecados, que mais ali na frente nós estaremos explicando e até mesmo comparando com os pecados e os erros do grande e poderoso rei Davi, o pica das galáxias segundo o coração de Deus. Samuel adentra a casa de Jessé procurando aquele que seria apontado como novo rei dos hebreus. Davi era o único que não estava ali no momento, e naquela grande investida em procurando o futuro rei de Israel, ele pergunta a Jessé se os mancebos já tinham todos acabado. Jessé, que se lembrou do seu filho, que era o pastorzinho Davi, estava no campo nessa hora, cuidando das ovelhinhas, disse assim, olha, o mais novo está ali no campo, e se você quiser eu chamo ele para você. Samuel ordena que Jessé fosse chamar Davi, e quando Davi entra na presença de Samuel, ali Deus confirma que realmente aquele ali seria o homem segundo o coração de Deus. E assim já o ungindo e preparando para no futuro, o pequeno Davi, que no futuro iria assumir a grande posição de rei e governaria o povo fazendo segundo a vontade de Deus. Quem nunca ouviu um crente dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor? Uma frase que acabou virando um jargão usado costumeiramente por várias pessoas evangélicas e religiosas. Davi, realmente, é a personificação da vinda do Senhor Jesus Cristo. E esse mesmo, o grande, excelente, futuro rei Davi, tem aquelas histórias que você já conhece, e uma delas que posso considerar a mais conhecida de todas, que é aquela batalha que ele tem lá com Golias, que os historiadores não dizem que foi muito bem daquela maneira, que a Bíblia ali mesmo vem tentando mostrar, alegorizando aquele gigante, que não era tão gigante assim. Mas vamos relembrar um pedacinho dessa história. Aonde está o povo que adora o Deus vivo? Por 40 dias, Saul, eu tenho desafiado um homem que venha lutar contra mim. Mas parece que os frouxos não querem nada, estão com medo, então eu vou tomar a porra toda. Sacou? Agora puxou a porra toda. Mas eu vou fazer o seguinte.
Qualquer um de vocês que se prontificar a enfrentar e matar esse cara, eu vou dar a minha filha dinheiro pra caramba e vocês não vão se preocupar com impostos mais. Saul, deixa eu lutar, cara. Eu sou capaz de matar esse grandalhão. Louco, tu é um moleque, rapaz. Ele vai matar você. Ele vai destruir você. Era uma vez, eu estava apacentando a ovelha e aconteceu que um urso apareceu, aí eu dei um chute, um leão também, eu pau, depois um soco, pau, matei outro leão, urso, e o leão, o urso, matei, e aí veio, mas só com soco, porque Deus me deu super powers. Eu sou poderoso, cara, porra, tem que entender isso, tá ligado? Deixa eu lutar, e eu vou acabar com esse filisteu, é isso mesmo, eu vou destruir esse filisteu incircunciso, imundo, e vou trazer a cabeça dele pra provar que Deus é Deus, sacou? Valeu? Você já se perguntou o porquê que Deus tem essa obsessão louca com pele do pinto de homens? O grito de guerra de Davi era que o Golias, o gigante, não era circuncidado. Vamos fazer uma coisa? Sério? É esse o único problema de Deus no Velho Testamento? Dois homens se amar, você pega graveto no sábado, ter a pelanca do seu pinto grande demais e não foi cortado, celebrado em um ato religioso, é algo bem esquisito. E aquela historinha bem horrível do rei Davi coletando 200 prepúcios para poder se casar com a filha do rei Saul. Tá me entendendo agora direitinho? Eu não entendo essa obsessão, essa coisa louca com pele. Pele de pinto. Agora vamos entrar um pouquinho no contexto da vida de Saul e entender o porquê que Deus o rejeitou e assim teve a necessidade de levantar um outro rei para o povo. E se você nunca leu as passagens, ou se você nunca leu o primeiro livro de Samuel e o segundo, você deveria dar uma checada, porque ali mostra explicitamente o porquê. Saul foi rejeitado por Deus porque quando Deus ordenou que ele viesse no seu segundo trabalho ali, na ordenança de Deus, em conquistar tudo que tivesse ali em volta, ele ordenou que mulheres, crianças, animais, que as plantas, as casas, tudo fosse destruído. Era uma ordem de Deus deixar aquele lugar em cinzas. Vai olhando isso daí. Bom, Saul achou que quando chegou lá e viu algum dos animais assim, muito gordão e bonitão, ele teve a grande ideia de querer separar esses animais e oferecer eles em holocausto ao Senhor. O que acabou deixando Deus puto da vida, porque não era essa a ordem de Deus. Então nós olhamos aí, Deus bravo com ele, e logo depois, ele, em vez de deixar Samuel fazer qualquer tipo de sacrifício, ele toma como rei a posição de sacerdote e ali queima sacrifício para Deus. Se nós olharmos esses delitos, ainda que você fosse um Deus, eu acho que você não ficaria com tanta raiva de Saul, porque Saul era um homem muito preocupado com o bem-estar do povo. Mas o Deus judaico-cristão do Velho Testamento era um Deus de sangue, um Deus de guerra e precisava de alguém que viesse representar a sua pessoa aqui na terra com bastão de ferro. E o cara escolhido para isso tudo, obviamente, seria perfeito como Davi, já que Saul vivia fazendo essas coisas que deixavam Deus com muita raivinha. E depois a gente vai falar sobre os pecados de Davi. Deus acaba rejeitando o cara por causa desses princípios considerados pecados ou abominações o suficiente para ser rejeitado como rei, que o próprio Deus onisciente escolheu para o povo e depois se arrependeu. E escolheu outro, Davi. E depois vocês sabem no que deu. Deus encerra essa página de uma maneira bem cruel, dizendo para Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. E quantos de vocês já não viram isso daí
de alguma pessoa evangélica. Obedece, mesmo que a ordenança seja errada, como de chegar lá e matar todo mundo, crianças, animais, mas o lance é obedecer, não é sacrificar pela verdade, mas é obedecer. Vai entendendo como realmente Davi se parece muito com características de personalidade do seu Deus. Agora nós iremos falar de uma passagem. Eu gostaria, se você tiver sua Bíblia aí perto de você, mas o versículo vai estar aí na tela para você poder acompanhar, que vai mostrar que realmente Davi, ele era um homem completamente desequilibrado e um homem de sangue, com vários problemas psicológicos e principalmente uma posição que era de ser rei, poder fazer tudo aquilo que ele gostaria de fazer. 1 Samuel 27, do versículo 9 em diante, diz assim: a Bíblia Britânica, tradução brasileira: fez-me sair também o povo que nela estava e mandou cortá-los com serras, com grades de ferros e com machados. Assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o povo para Jerusalém. Samuel 27, do 9 ao 11, vai acompanhando. Nova versão internacional. Quando Davi atacava a região, não poupava homens e nem mulheres, e tomava as ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Quando Aquis perguntava: onde você atacou hoje? Davi respondia: a Negueb de Judá, ou o Negueb dos queneus. O versículo 11 diz assim: ele matava todos os homens e mulheres para que não fossem levados a Gate, pois pensava: eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Depois de você ouvir esses versículos, eu pergunto para você: existe alguma dúvida? Olha, em algumas Bíblias revisadas, você não vai ver esse versículo dessa maneira. E eu gostaria que, se fosse possível, você chegasse em casa ou aí mesmo, onde você estiver, se você tiver uma Bíblia, você checasse a tradução e colocasse aqui no comentário o que você leu. Eu vou estar dando para vocês aqui agora algumas Bíblias que vocês vão poder checar e que vocês vão poder ver identicamente esses versículos e vão ver e poder analisar o porquê muitas versões acabaram trocando para poder amenizar, deixar um pouquinho mais suave e ninguém comentar as questões todas do grande rei Davi. E é por isso que os pastores não pregam essas passagens. Eles gostam muito de ficar no Novo Testamento, negligenciando o Velho Testamento, e eles nunca caem na real, que o Novo só existe por causa do Velho. Sem Velho, não existe Novo Testamento. As Bíblias que confirmam a crueldade contra o povo de Rabá são Reina Valera, 1909, Bíblia Americana São Jerônimo, versão de 1994, católica. Reina Valera Gomes, de 2010, Sagradas Escrituras, de 1569, e a King James Version. Bom, nós podemos fechar essa parte do grande e terrível rei Davi. E lembrando aquela história terrível que ele mata o seu centurião Urias, e naquele grande plot terrível de assassinato ali, ele se casa com a viúva. E deixa eu falar algo bem interessante para você. Betsabá, ou Betseba, ela é a mãe do rei Salomão. Como que pode um bastardo continuar recebendo a bênção de Deus? Vocês lembram que logo ali atrás, o que aconteceu? Saul foi rejeitado e ele acabou sendo morto. E o seu filho, para que não assumisse, ninguém viesse da casa de Saul, assumir o reinado. Porque ele ofereceu sacrifícios de algo que ele tinha que destruir, e porque ele deu uma de sacerdote, e porque ele não matou todo mundo que ele tinha que matar. E é por isso que Deus escolheu a Davi, o homem segundo o seu coração. Um cara assassino que matou Urias, ficou com Betsabá, e a verdade só veio à tona porque o profeta Natan desmascarou ele. Como que Deus onisciente pode apoiar esse tipo de joguinhos? Parece que ele fica lá do céu jogando isso, porque toda a história é completamente maquiavélica. Mas vamos lá, na última parte.
que eu acho que vai ser mais polêmica de todas. A história do rei Davi e o seu amigo amante Jonatas. Quando nós olhamos a história de amor dentro da história bíblica de Davi e Jonatas, a ideia moderna da orientação sexual não existia nos tempos bíblicos. Mas a poderosa história de amor de Jonatas e Davi em 1 e 2 Samuel nos mostra que a história poderosa de amor já era mostrada nos tempos antigos. É impossível saber se Davi e Jonatas realmente expressaram o seu amor de alguma forma sexual. A Bíblia ela não diz isso. E nós sabemos que o desejo ele começa na mente e só é concretizado, obviamente, com as ações. Mas não começa com ações, começa com desejos. Alguns estudiosos dizem que há a possibilidade que Davi tenha sido bissexual. E uma coisa que nós não podemos negar era a sua fome que ele tinha por sexo. Se você não sabe, Betsabá era uma das 8 mulheres que ele tinha. E quando Davi, para o maior choque que você vai ter agora, conheceu Jonatas, Davi tinha 18 anos e Jonatas tinha 10. Então já causa muitas problemáticas, mas que era uma normativa nos tempos antigos. E eu gostaria de perguntar para os meus amigos cristãos, católicos e religiosos: você acha que Jesus ele condenaria Davi por amar Jonatas? Em 1 Samuel 1:26, Davi explicitamente diz que o amor dele por Jonatas era maior do que o amor de qualquer outra mulher. E eu acho que isso deixa para vocês bem claro, um cara que tinha 8 esposas e ele nunca se declarou, pelo menos a Bíblia não mostra nenhuma forma de afeto ou de paixão. Era simplesmente o desejo carnal dele e a vontade de obter aquele objeto. Mas no caso de Jonatas, ele demonstra, e vocês vão ver alguns outros versículos que vão apontando para esse grande amor que aos olhos de muito é bizarro, mas que a Bíblia vai desvendando para a gente ali. Os dois homens se conheceram ali no campo de batalha. Se você não sabe, Jonatas era filho do rei Saul. E Davi praticamente passou quase 20 anos da vida dele junto deste jovem. Então mostra que o romance era antigo. Quando Davi volta das guerras, Jonatas mostra para ele que era um homem também valente, um homem de guerra que estava se preparando, porque todo filho de rei, naquela época, ele deveria se preparar para ser um guerreiro, um homem de batalha. E esses machos de batalha acabam criando um romance incrível um pelo outro. O que eu não acho nada de terrível, para falar a verdade para vocês, se a história de Davi se resumisse somente nisso aqui, eu poderia até dizer para você que essa é a parte da história da Bíblia, do rei Davi, que é a mais sincera de todas, que conta a história de uma pessoa por outra, independente do sexo, porque, no final do dia, amor é amor. A Bíblia relata que Jonatas diz que a sua alma fez aliança com a alma de Davi. E os versículos vão ficando mais íntimos e cada vez mais apaixonantes, e a gente vai continuar lendo. Em 1 Samuel 18, 3 e 4 diz assim: Então Jonatas fez aliança com Davi, porque o amava com a sua própria alma. Jonas se despiu do manto que estava vestindo e deu a Davi, ficando completamente peladão. E não foi só isso. Ele deu a espada, ele deu a armadura, ele deu o sapato, ele deu o cinto. Jonas ficou peladão na frente de Davi. Mas tudo bem, macharada. Os homens machos que estão revoltados por eu estar passando isso para vocês, não tem nada a ver, né? Jonatas e Davi se tornaram tão próximos ao ponto de Davi pensar que um dia eles reinariam juntos. Tipo, o rei e a rainha? Os dois reis, as duas rainhas, whatever. Viva o amor! Mas isso, como toda história de amor bem trágica, nunca chegou a acontecer, porque Jonatas foi morto em batalha. E nós vamos ver aí como se sentiu o rei Davi. Em 2 Samuel 1:26 diz assim: o amor entre Jonatas e Davi era maior do que, era mais maravilhoso que, mais profundo do que, superando o amor das mulheres. Imagina ali, tipo assim,
Davi falando, olha, Jonas, você foi para mim a melhor de todas as coisas. Não precisa mudar, sabe? Eu gosto de você do jeito que você é, tá? Jonathan, please. É assim, mais ou menos, o amor e o carinho de Davi por Jonatas. Bom, contido nos 2 livros de Samuel, você vai poder ver todas essas histórias que nós comentamos nesta noite. Bom, eu espero que todos tenham gostado, foi bem resumido, eu acho que nós entramos nos pontos bem bacana, e é um vídeo que depois você pode assistir ele de novo, pegar as passagens bíblicas e checar por si mesmo. Na quinta-feira nós estaremos lançando a edição 2 do Jornal Ateu de Explore, grande plantão com alta, gente, olha, por favor, avisa um amigo, fale com a galera, espalhe isso, porque as bombas que eu vou ter, cara, não vou nem contar pra vocês. Tem uma irmã, uma pastora, que ela toca um berrante no meio do culto, chamando os gados. Você não vai perder essa. Muito obrigado por todos, muito obrigado por me aturar. Galera aí, por favor, todo mundo organizado aí na Premiere, vocês são maravilhosos. Facebook e Instagram, eu estou bloqueado, mas na sexta-feira eu estou de volta, então as movimentações serão realmente só feitas no canal do YouTube. Eu quero agradecer a todo mundo, um beijo e boa semana para todos, e nós nos vemos na quinta-feira, aqui direto para vocês de Boston, Massachusetts, do seu amigo Sérgio da Mota, do canal Ateu Dispor. Nos vemos, primatas. Tchau!